Se queremos melhoria, progresso, transformação, não podemos nos iludir quanto a isso. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E no programa de hoje nós vamos refletir sobre a transformação, mas a transformação para melhor, ok? Quando nós pensamos em uma transformação para melhor, não existe transformação sem mudança. E aí surgem os problemas, porque todas as vezes que a gente utiliza essa palavra, as reclamações, as observações negativas são muitas. É difícil mudar dá muito trabalho, exige muita energia. E de fato, quando nós estamos num processo de mudança, nem sempre é simples. Lembremos da última vez, ou até do momento presente, em que a gente tenta mudar um hábito negativo. Mudar uma postura, mudar um comportamento, mudar uma forma de pensar, é duro. É difícil, eu sei. Muitas vezes a mudança está relacionada a perdas, a destruição de alguma coisa, a abandono de certas práticas, a gente alterar alguma coisa que a gente já acostumou durante muito tempo. E esse é um lado da mudança. Sem sombra de dúvida, muitas vezes o processo de mudança está relacionado a perdas, a esforço, sacrifício. Isso faz parte. Só que a gente não pode reconhecer que esse é um lado da moeda. É um lado da moeda. E às vezes a gente se fixa nesse lado. Nós pensamos exclusivamente nesse aspecto da mudança. Na dificuldade, nos empecilhos, naquilo que a gente vai ter que abandonar. E a gente esquece de olhar para o outro lado. O que nós vamos conquistar, o que nós vamos construir, os benefícios que a gente vai ter quando aquela mudança estiver consolidada. Esse outro lado da moeda, o lado positivo da mudança, nem sempre ocupa um grande espaço na nossa cabeça. Às vezes a gente pensa muito nas dificuldades, nos problemas, nas perdas, nos desafios, e a gente esquece esse outro lado. E isso é um problema. Isso é um problema porque quando nós estamos falando daquela mudança que alimenta uma transformação positiva, nós precisamos desejar, querer isso. Por que a gente precisa? Porque se a gente não quiser, se a gente não estiver desejando isso, não vai haver energia para que o processo de mudança se concretize e a transformação se realize. Para ter energia para fazer alguma coisa, nós somos motivados pelo aquilo que a gente vai ter de resultado positivo, por aquilo que vai representar de bom para a gente. Ninguém tem energia para fazer alguma coisa que tenha só resultados negativos, só dificuldades, só problemas. E por isso que é muito importante que a gente pense sobre os aspectos positivos da mudança, que a gente alimente isso, que a gente pense, repense, visualize, relembre esses resultados positivos que nós teremos com o processo de mudança que a gente esteja idealizando, buscando. O Evangelho tem uma figura que reflete muito bem essa dicotomia, essas duas faces da mesma moeda, e muitas vezes a gente, ao interpretar o Evangelho, a gente acaba se apegando só a um lado. Jesus disse certa vez que veio trazer fogo à terra. E aí o que a gente imagina? O fogo, a destruição, as coisas se queimando, catástrofes. E ok, sem nenhuma ingenuidade. Muitas vezes o fogo se presta a isso. Incêndios em florestas, incêndios de cidades, né? O fogo que consome as coisas está presente. Mas e o outro lado do fogo? E o lado do fogo que aquece? E o lado do fogo que ilumina? E o lado do fogo que elimina os elementos tóxicos, os detritos? E o lado do fogo que cozinha, que a gente utiliza para cozinhar as coisas, também fazem parte. É um lado positivo. E às vezes, quando a gente ouve a frase do Cristo,
a gente comete o mesmo equívoco de quando nós estamos analisando o processo de mudança. A gente se fixa naquelas coisas negativas. E quando Jesus trouxe a figura do fogo, é exatamente para nos mostrar esses 3 elementos. Para que a gente transforme é preciso que haja mudança. E toda mudança demanda energia. O fogo é uma fonte de energia. Ao utilizar essa figura, Jesus estava, dentre muitas outras coisas, nos lembrando que ele trazia essa energia, essa disposição, essa vontade de fogo, de transformar, de crescer, de avançar. Lembremos-nos sempre, todo o processo de transformação para melhor vai demandar algum nível de mudança. E a mudança vai precisar de uma energia que às vezes é como a energia do fogo. Ela vai nos ajudar em alguns aspectos e também vai ter coisas que ele vai consumir, vai eliminar, mas sempre com um propósito positivo. Vamos ler agora a íntegra do versículo do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 49. Lembrando que todos os versículos comentados por Emmanuel do Evangelho de Lucas estão presentes no 3º volume da coleção O Evangelho por Emmanuel. Esse versículo, ao qual nós já nos referimos, diz: Vim lançar fogo sobre a terra. Emmanuel intitula o seu comentário Ante o Sol Eterno. Vim trazer fogo à terra, disse-nos o Senhor. Semelhantes palavras do Divino Mestre podem induzir o discípulo invigilante aos mais estranhos pensamentos. É preciso, porém, exumar o espírito da letra na alimentação de nossas almas, tanto quanto no fruto, para o serviço da refeição, liberamos a polpa do envoltório que a constringe. Jesus não se propunha ombrear com o petroleiro comum, intérprete da indisciplina e do desespero. Cristo trazia-nos calor ao espírito enregelado na indiferença e no vício de séculos incessantes. Chama viva para extinguir as trevas de nosso passado obscuro e delituoso. Lume para clarear a senda que nos cabe trilhar nos sacrifícios do presente, a caminho do grande porvir que a vida nos reserva. Flama de brio restaurador com que nos cabe atender aos compromissos esposados no esforço regenerativo, e braseiro rubro de responsabilidade que, situado no campo de nossa consciência, impeça a germinação ou o crescimento do joio venenoso da crueldade e do ódio. Labareda de fé renovadora, suscetível de purificar-nos o sentimento e soerguê-lo à prática da caridade genuína. E pira ardente de amor, que nos aprume a alma, arrojada ao pó de velhas desilusões, a fim de que possamos penetrar como filhos de Deus o santuário de nossa sublimação para a divina imortalidade. Se ouviste, pois, a palavra de Jesus, de certo conduzes contigo não mais o frio do desânimo ou a paralisia da ociosidade e da queixa, porque terás inflamado o próprio coração ao sol glorioso da compreensão e do trabalho incessante, única força capaz de levantar-nos, enfim, do antigo vale da negação e da morte. Uma interessante página de Emmanuel nos trazendo esse aspecto que muitas vezes nós nos esquecemos quando ouvimos ou lemos essas palavras do Cristo. E o desafio para a gente hoje é trazer um pouquinho de fogo para a nossa vida. Vamos, de fato, pensar nessa energia que nós precisamos para a mudança, para a transformação. E a forma da gente dar ignição nessa energia é pensarmos com mais atenção, com mais força nos aspectos positivos que nós vamos ter, nos elementos que são benéficos quando a gente concluir o processo de mudança e transformação. Eu tenho certeza absoluta que se você pensar nisso, você terá mais energia, convicção e força para promover as mudanças que você está buscando na sua vida. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!